Good morning, segunda série. How's it going? I hope everybody is okay. Espero que vocês estejam super bem, segunda série. Meninos, meninas, estou aqui morrendo de saudade de vocês, com muita vontade de voltar às aulas. Não está sendo fácil, eu sei que não, nem para vocês, nem para mim, mas a gente vai seguindo aí, tá? Com o aprendizado de vocês. Tentem fazer o melhor que vocês podem fazer nesse momento, tá? Uma da maneira de vocês saírem um pouquinho aí da bolha é prestando atenção nas aulas que vocês estão tendo aí remotas da escola. Todos nós estamos trabalhando muito para proporcionar aí o melhor aprendizado que vocês possam ter aí nessa distância, né? Nessa quarentena aí que a gente está tendo, tá? Então, vamos prestar atenção nas aulas, vamos tirar as dúvidas, vamos comparecer nas lives. Eu tenho visto que tem faltado em média assim, uns 10 alunos de cada turma. Isso não é uma coisa muito boa, né? É preocupante, inclusive, né? Porque tem alunos, inclusive, que não entregaram verificação, não estão fazendo diagnóstica, e isso não é uma coisa muito legal. Nem para nós que estamos aqui trabalhando, produzindo. Também estamos passando por momentos difíceis, de reclusão, de distanciamento, mas se Deus quiser, logo logo isso tudo vai passar, tá bom? Então vamos seguir aí com o nosso aprendizado e eu peço a vocês que prestem atenção, porque a sequência agora é de um pouquinho mais de dificuldade, porque começam a entrar os phrasal verbs aí na língua inglesa, né? Vocês viram alguns no final do nono ano. Aliás, no 8º ano já começa a ver, né? Assim, separadinho na gramática, né? Aí no nono ano vem mais um pouquinho, aí na primeira série começa a rever e já entra mais um pouco, e agora vocês vão entrar com eles aí, pisar fundo aí nos phrasal verbs, e não vou mentir para vocês, não é uma coisa assim muito tranquilinha de se aprender, tá? Por quê? Porque o verbo por si só, no caso get, que a gente está falando dele, ele já tem uma série de significados, né? Ele sozinho, a palavra sozinha, ela já tem uma série de significados aí. Vamos ver então, o verbo get, ele pode significar conseguir, agarrar, ganhar, receber, comprar, chegar. Então só aí já falei 6, ó, né? Então só o verbo get sozinho e com as suas flexões aí de tempo e tudo, já significa isso tudo aí. Aí vem lá o povo lá da Inglaterra lá e coloca mais um tantão de preposição aí para dificultar a vida da gente um pouquinho, né? Mas a língua é assim, né? Um organismo vivo que vai mudando, né? Alguns caem no desuso, outros surgem, né, de acordo com a necessidade de comunicação das pessoas e de acordo também com a própria vida, né? A gente vai inserindo elementos na vida, a gente vai evoluindo, né, de uma maneira geral, enquanto ser humano. A tecnologia nos proporciona isso também, e aí vão surgindo novas necessidades de vocabulários novos para que a gente possa se comunicar da melhor forma possível. E foi isso que aconteceu com muitos phrasal verbs que a gente vai falar, tá? Então, aí nessa imagem nós temos 16 phrasal verbs que são associados aí ao verbo get, cada um com a sua particularidade, com o seu significado. E aí eu proponho para vocês a seguinte atividade. Look at the image beside and translate all the sentences written in order to explain the phrasal verb get. Então, vocês vão pegar todas essas frases que estão aqui, né, ao redor do verbo get e vão copiar e traduzir, tá? E na tradução em português, quando vocês fizerem a tradução, vocês vão marcar o que é que significa aquele phrasal verb, tá bom? Então, marca o phrasal verb e marca a tradução para que vocês possam saber, tá? O que é que significa. Então, assim, é difícil para mim também ficar dando exemplos aqui do que é que significa cada um, né? Porque a palavra, quando ela é dita, ela
é volátil, né? Ela voa, né? Então vocês têm que praticar na escrita, no listening e na leitura. A única maneira da gente memorizar phrasal verb é fazendo isso. Então, até para nós que somos professores, que usamos a língua com mais frequência e com uma certa acurácia, para nós também é difícil de colocar todos os phrasal verbs em prática. Então, a gente acaba elegendo alguns que são mais fáceis, que a gente consegue usar mais vezes no dia a dia no discurso, e a gente acaba memorizando esses. E os outros, vez ou outra, a gente tem que fazer uma consulta aí, tá? Então, a melhor maneira, repetindo, a melhor maneira de memorizar phrasal verb, tá? Que a gente tenha uma afinidade de phrasal verbs, é realmente escrevendo, usando, colocando frases da nossa vida, do dia a dia, com os phrasal verbs, tá? Então, peço a vocês aí, mais uma vez, que dediquem aí um tempo do aprendizado de vocês a esse phrasal verb, que é um phrasal verb muito amplo, mas também muito usado no discurso de uma maneira geral, na literatura também, tá? E espero que vocês possam usar ele com mais frequência, tá bom? Então, essa é a primeira atividade que vocês vão fazer. Pega todas as frases que estão aí, traduzam elas, peguem os significados do phrasal verb, coloca do ladinho lá, traduz o significado, né? Vocês podem fazer mapas mentais, parecido com esse aí, tá? Mas com a tradução das frases. Façam no caderno de vocês para poder ficar registrado, tá bem? E vamos dar sequência lá. Agora na sequência, eu separei um vídeo aí do Gavin, vocês devem conhecer o Gavin, ele é nativo, né, nos Estados Unidos, e ele tem um canal no YouTube para dar dicas de inglês, tá? Então ele fala o português até muito bem, e cada vez que ele grava um vídeo, a gente vê que o português dele está cada vez melhor, e ele é uma pessoa que tem muita facilidade para aprender idiomas, né? Então, ele está aprendendo sozinho outros idiomas, assim como ele fez com o português, tá? Então, eu coloquei o vídeo aí para vocês vão assistir ao vídeo, e no vídeo, ele separou 20 phrasal verbs usando o get. Então, ele vai dar exemplos de frases em inglês e embaixo ele vai traduzir, tá? Eu gostaria que vocês copiassem todas as sentenças, porque juntando com aquelas todas 16 lá do slide anterior, ele vai dar mais 20 dessas. E depois, eu gostaria que vocês usassem novas sentenças, criassem sentenças com as próprias palavras de vocês. Então, peguem os exemplos dos phrasal verb get, pode ser os 16 ou os 20, pelo menos uns 10, tá, gente? E criem sentenças usando o phrasal verb com get, mas que dizem respeito à vida pessoal de vocês, tá bem? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, deixa eu voltar aqui nesse slide aqui para vocês verem. O get over, que significa overcome, que é superar, né? Aí tem um exemplo lá, I'm trying to get over my fear of flying. Então, eu estou tentando superar o meu medo de voar, voar de avião, obviamente. Então, o que mais que vocês têm que superar? Qual é o medo que vocês têm na vida de vocês que vocês têm que superar? Então, pega o get over, cria uma sentença que seja verdade na vida de vocês, tá? Crie uma sentença usando o get over. Coloca lá, I'm trying to get over my fear of, I don't know, skydiving, tá? Ou, sei lá, pular de paraquedas, ou qualquer coisa, né? Coloquem os phrasal verbs na vida de vocês, porque aí vocês vão, quando a gente, isso está provado cientificamente, quando você tem uma aproximação da sua vida real, você consegue internalizar isso com mais facilidade, tá bom? Então, vamos voltar aqui, a gente vai assistir um pedacinho do vídeo do Gavin e aí a gente vai ver o que a gente vai ter aí como exemplo, tá? Ei, fala galera, eu estou aqui dentro do campus da USP e é a minha última semana aqui, infelizmente. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre
o famoso verbo get. Mais uma vez, tá? Eu já fiz um vídeo sobre os 4 sentidos gerais do verbo get, mas hoje eu vou falar mais sobre phrasal verbs, verbos frasais mais específicas, porque, como já mencionei, já expliquei no outro vídeo, o verbo get é tipo o verbo tomar em português, tá? Não tem um sentido único, tá? Um único sentido. Tem muitos sentidos e muitas vezes depende do contexto. E os phrasal verbs que eu vou apresentar hoje têm justamente esses sentidos, tá? Sentidos mais específicos. Então... desculpa, gente. Então, olha só, ele falou do verbo tomar, né? Que é o take, né? Então, a mesma coisa acontece com o verbo take. O get, por si só, ele tem já vários sentidos e o take também. Então, o take tem o sentido de tomar, de levar e assim por diante. Sozinho. Aí, quando junta com outras preposições, ele tem sentidos completamente diferentes desses sentidos que ele tem sozinho. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Sentidos mais específicos. Então, vamos lá, gente. Ok, vamos com os phrasal verbs com o get. E mais ou menos estão numa ordem alfabética, mas na verdade não importa muito, é só para fazer uma lista para mim, tá? Então, eu tenho as minhas anotações aqui neste lado do câmera, então vou dar uma olhada nessa direção de vez em quando, mas é só para isso. Então, o primeiro verbo é get across, que quer dizer comunicar-se ou expressar. Get across. Sometimes it's hard to get across when I want to say. Ok, I'm gonna stop here. Então tem lá, ó, ele deu um exemplo de frase. Sometimes it's hard to get across what I want to say. Às vezes é difícil expressar o que eu quero dizer. Então, vejam bem, ele deu um exemplo que para ele é uma coisa muito natural, porque ele é estrangeiro, ele está vivendo no Brasil e é exatamente isso que ele sente quando ele quer falar português. Então, é isso que eu peço para vocês. Peguem os phrasal verbs e coloquem na vida de vocês o que é real para vocês, o que vocês podem escrever e dizer usando esses phrasal verbs, tá? Mas que seja verdadeiro para vocês, para que vocês possam internalizar. Então, olha o que ele disse. Sometimes it's hard to get across what I want to say. Então, às vezes é difícil, it's hard to get across, expressar, né? To get across está no infinitivo, né? Expressar what I want to say, o que eu quero dizer, tá? Então, peguem todas essas frases, anotem, coloquem a tradução junto com as outras 16 do slide anterior e façam mais frases da vida de vocês usando o verbo get, tá? Eu coloquei aqui embaixo, deu uma sumidinha, peraí, deixa eu aparecer de novo, o link, porque vocês vão ter que fazer isso usando o PDF, né? O material em PDF, para vocês poderem assistir esse vídeo na íntegra, né? Ou então, digita lá no YouTube que vocês vão saber, tá bom? Então, deixa eu só voltar um tiquinho aqui, pra gente ver aqui, ó. Olha só, o get across aqui, ó, que ele falou, ó. Explicar, que ele falou, não é? Aqui tá um pouquinho mais, assim, vamos dizer assim, floreado, né? Então, explicar com sucesso um pensamento ou um sentimento. Então, é ter um sucesso para você poder dizer aquilo, explicar aquilo, tá? Ok, então, na sequência lá, passamos pelo vídeo do Gavin, e aí eu escrevi, deixei aqui para vocês um cartaz, tá? Vocês vão ver aí o que é um evento, né? E aí eu deixei 2 perguntas aí sobre esse phrasal verb to get, tá? Relacionados a essa propaganda aí. Então, look at the poster beside and answer the questions. Então, vocês vão responder as perguntas aí. What is it talking about? O que está falando sobre o que é esse cartaz aí, tá? E no cartaz está presente o phrasal verb get together, que significa o quê, né? E aí vocês vão escrever também uma frase usando o verbo get together, ok? Essa, então, é a atividade de vocês. Assistir ao vídeo, fazer as frases lá do primeiro slide e
responder essas perguntas aí sobre esse cartaz que está aí do lado, tá? Então, esse tipo de atividade aí agora, ó, é o tipo de atividade que cai em questões do Enem, né? Eles pegam um cartaz, pegam uma propaganda, pegam lá uma frase, né? Normalmente uma coisa que é pública, e aí eles colocam e retiram perguntas, né? Então, é uma análise que você tem que fazer aí da imagem verbal, da mensagem verbal, da imagem verbal e da não verbal, né? Fazer uma interpretação verbal e não verbal aí desta imagem, tá bom? Deixei um recadinho para vocês, leia o roteiro de estudos com atenção, faça a atividade diagnóstica 2, cujo link se encontra no roteiro, vai estar disponível para vocês a partir do dia 29, tá? Façam as atividades pedidas na apostila 2 também e marque a sua presença nesta aula acessando o formulário da inscrição que está aí, tá bom? Se quiser deixar um comentário, vai ser muito bem-vindo. Dream, wish and do it. Sonhe, deseje e faça. See ya, guys.